Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com cada uma de nós, com cada um de nós. Amém? Vamos continuar no livro de Tiago, só que dessa vez no capítulo 1, mas no verso 21, que diz assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Esse verso, eu falei ele ontem, mas era necessário repeti-lo hoje. Rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia. Receber com mansidão a palavra que vos foi enxertada. Esse seria o resumo de tudo que nós estudamos nessa jornada. Rejeitar tudo que não faz bem à nossa mente, ao nosso corpo. Receber a palavra para termos salvo a nossa alma. E o conselho é para que cumpramos e não só sejamos ouvintes. Se você parar para fazer uma recapitulação, você vai perceber que se você pôr em prática tudo que estudou até aqui, nessa jornada, você terá saúde para continuar a jornada da vida. Muitos hoje têm medo de uma doença terrível chamada Alzheimer. Mas não se precavem contra ela. Hoje a ciência já comprovou que até quem já tem a doença melhora muito com exercício físico, com leituras, com jogos. Mas mesmo assim nós ficamos indolentes. Não queremos estudar, não queremos ler, não queremos caminhar. E quando a idade vai chegando, a gente começa só a reclamar. Que dói aqui, que dói ali, que a mente já não é a mesma. Mas a palavra de Deus nos capacita para melhorar isso. Muito antes da ciência descobrir, tudo o que nós estudamos essa semana já estava escrito. Muito antes da ciência, Deus nos mostrou, seu povo, o que nós devemos fazer para ter uma mente saudável. Uma mente saudável para poder adorar a Deus com sabedoria, com perfeição. É claro que não é fácil. Mas sabe o que aconteceu? Nós deixamos de amar a nós mesmos da maneira como a palavra de Deus diz que nós devemos nos amar. E quando nós deixamos de nos amar, deixamos de amar o próximo também. Porque quando nós não cuidamos do templo do Espírito Santo, quando nós não cuidamos de nós, por conta das atividades diárias do dia, por conta dos afazeres, nós deixamos de nos amar. Transgredimos a lei de Deus, ou seja, automaticamente deixamos de amar a Deus. Porque estamos nos matando. Eu passei por uma experiência muito interessante, que mudou muito a minha maneira de pensar. Eu estava me preparando para o final do ano e a entrada do ano. Era exatamente o dia 31. E eu já estava sentindo umas dores, já tinha um tempinho. Mas era leve, umas fisgadinhas leves, e eu não dei muita importância. Meu esposo dizia, vai ao médico. Eu disse, não, isso é bobagem. Fiz a faxina da casa, limpei, preparei as comidas. Os meus filhos não guardam da mesma maneira que eu, então eu arrumo tudo cedo para no pôr do sol estar na igreja, para estar em casa mais tarde, para poder eles fazerem a comemoração de passagem de ano deles. Meu esposo também, que é à meia-noite. Organizei tudo. E à tarde, senti uma dor, estava lavando a última pecinha de roupa para pôr no varal,
casa já arrumada, só faltava fazer a comida. Não era nem tão tarde, algumas coisas já estavam até prontas. E aí, senti uma dor muito forte. O que acontece? Essa dor forte, não consegui mais resistir, meu esposo me levou para o hospital. Chegando lá, passando muito mal, fiquei internada. Resumo da história é que eu fui operada no dia 31, saí da sala de cirurgia às 11h45 da noite. Nunca tinha passado longe do meu esposo, nem dos meus filhos. E o meu caçula estava só em casa. O meu mais velho com a esposa na casa dele e o meu esposo no carro, perto do hospital. E sabe, apesar da tristeza no coração do meu esposo, no coração dos meus filhos, eu que não sabia nem o que estava acontecendo, porque estava anestesiada, todos sobreviveram. Não fiz a comida daquele dia, não arrumei a casa, não terminei de arrumar a casa, não preparei tudo, mas todos sobreviveram. E vem sobrevivendo até hoje. Depois disso, nós tivemos outro final de ano. E aí eu já não corri tanto para fazer tudo. Não me importei com tanta coisa. Essa experiência nos faz observar que tem coisas que nós fazemos. Ah, não, eu só posso fazer isso hoje. Tenho que fazer isso hoje, de toda maneira. Nem que eu vá dormir muito tarde, nem que eu não faça o culto da manhã, ou que eu não faça a jornada, ou que eu não faça o culto da noite. Mas isso aqui eu tenho que fazer, é indispensável. Não é não, irmã. Não é não, irmã. Porque se você morrer ou for para o hospital, vai ficar lá. E ninguém vai morrer por causa disso. Porque ou alguém vai fazer, porque você não está lá, ou vai ser feito no outro dia. Eu passei alguns meses de molho e muitas coisas ficaram sem fazer. Quando eu melhorei, eu fiz. Entende? Que nós possamos deixar tudo de lado. Cuidar do nosso corpo. Amar a nós para poder amar os outros. Obedecer a Deus, não matando o nosso corpo, para poder honrá-lo. Vamos aprender com a experiência dos outros, para não termos que passar pelas duras provas para poder aprender, como aconteceu comigo. Passei por uma prova muito dolorida para poder entender que primeiro Deus, depois as outras coisas, que primeiro a minha saúde, primeiro cuidado comigo, depois com a casa, com os compromissos das atividades do mundo. É claro que nós temos que ter senso de responsabilidade. Temos que nos organizar. Lembra do presidente dos Estados Unidos, que era organizado e foi capacitado para fazer as coisas muito organizadamente? Nós temos que ser organizados. Não devemos deixar de fazer as coisas para cuidar da saúde. O que nós devemos é ter uma organização na nossa vida, para que dê para fazer tudo sem nós nos desgastarmos, sem acabarmos com a nossa mente e com o nosso corpo. Temos que ser temperantes nas coisas e organizados. Se assim fizermos, vamos poder fazer tudo o que é preciso fazer na hora certa, no momento certo, sem pressa. Mesmo porque o mundo não vai parar se nós pararmos um pouquinho para cuidar de nós. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sermos atentos ao que ouvimos. Deixar tudo de ruim de lado e buscar viver em paz. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!